Efésios, gente, Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17, onde nós estamos, né? Efésios 4, 17. A gente parou no 16, né? Que é o finalzinho dessa primeira parte do capítulo 4. E agora a gente entra nessa segunda sessão do capítulo 4, a partir do versículo 17. Então, Efésios, capítulo 4, versículo 17, diz assim. Eu vou ler o restante do capítulo 4 novamente, para a gente poder falar um pouquinho. 17. Assim, eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com a qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém? Então, o restante do capítulo 4, né, vai aí do versículo 17 até o finalzinho, que é a sequência do capítulo 4, onde Paulo fala conosco a respeito da unidade do corpo de Cristo, né? Desse corpo que ele é a cabeça e o corpo dele é a igreja. São esses muitos membros que nós já falamos aqui desde da semana passada e a semana retrasada, a gente já falou um pouco sobre isso também. Quando Paulo continua essa carta e ele entra nessa segunda sessão, depois de falar que Cristo, ele ministrou, né? Ele separou, ele entregou, ele designou, a palavra usada aqui no versículo 11, alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Tudo isso, esses ministérios que a gente chama hoje de ministérios, eles têm o propósito de equipar, de edificar os santos. Quem são os santos? A igreja de Cristo, o próprio corpo de Cristo, né? Então existem esses ministérios, existem essas formas de Cristo agir na igreja, para que então esse corpo, para que essas pessoas que formam esse corpo sejam então amadurecidas, edificadas, né? Conheçam plenamente o Senhor. Então, através de cada um desses ministérios, o próprio Senhor Jesus vai sendo ministrado, vai sendo então conhecido no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo, e a igreja vai amadurecendo. Quando a gente fala desses 5 ministérios, gente, a gente tem que lembrar aqui que eu falei semana passada e vou só relembrar. Existe sim pessoas que têm um chamado mais efetivo nesses 5 ministérios, que a gente fala do pastor, do apóstolo, do profeta, como ministério, mas como eu falei semana passada, eu vou repetir aqui, todos nós somos esses ministérios de acordo com a necessidade pontual. Então, às vezes, a gente
é usado pelo Espírito Santo como um evangelista, quando a gente está evangelizando. A gente é usado como um profeta, quando a gente está ministrando a palavra do Senhor a alguém. A gente é usado como apóstolo, quando a gente quer avançar com o reino de Deus. Quando a gente tem esse propósito, né, de edificar o corpo de Cristo de forma mais ativa. A gente é usado como pastor, né? Quando a gente está ali aconselhando, quando a gente está ali cuidando de vidas, quando a gente está dando uma palavra de aconselhamento. Então, o ministério pastoral está sendo ativo em nós e a gente é mestre. Quando a gente está ali, pega um versículo e a pessoa nos pergunta a respeito daquele texto, a respeito do que Deus está falando na palavra e a gente ensina. Percebem? Que não tem a ver simplesmente com pessoas que são ungidas para esses 5 ministérios, mas os 5 ministérios, eles agem de acordo com o propósito do Senhor na nossa vida para aquele dia, para aquela situação. Nós não precisamos chamar pessoas que foram ungidas para atuar naqueles momentos. Eu estou com uma pessoa na minha frente que está precisando de um conselho pastoral. Eu não preciso ligar para o meu pastor para pedir para que ele venha dar esse conselho. Não, o Espírito Santo ele me capacita para estar aconselhando uma pessoa também. É o mesmo Espírito que opera em todos nós. Mas existe uma unção pastoral, existe sim um ministério, né, para cada um desses 5 aí que a gente citou. E aí Paulo então continua esse assunto a respeito dessa edificação do corpo de Cristo, justamente trazendo um alerta. Agora ele entra num alerta, num chamado à responsabilidade. Por quê? Porque a igreja, o corpo de Cristo, ele só vai ser edificado se nós então entendermos esse nosso papel dentro dos ministérios e então abandonarmos algumas práticas que vêm conosco quando nós nascemos de novo e nós precisamos ser transformados. É onde Paulo entra então no versículo 17 que a gente começou hoje. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Então agora ele vai falar que a prática, a vida da igreja, a vida do corpo de Cristo, a vida de cada um de nós, que somos membros desse corpo, que somos parte desse corpo, ele vai falar mais embaixo sobre isso de novo, nós que fazemos parte do corpo de Cristo, precisamos agir de acordo com esse chamado, de acordo com esse padrão agora, de sermos parte desse corpo de Cristo. Eu não posso mais viver, agir, falar de acordo com princípios que eram de quando eu não conhecia o Senhor, de quando a minha vida não tinha essa unção, esse ministério sendo então operado através do Espírito Santo. A gente precisa sempre lembrar que as cartas elas estão sendo escritas para crentes. O alerta de Paulo nas cartas dele não são para gentios, não são para descrentes, não são para judeus não convertidos. As cartas de Paulo, ela tem ênfase quase que exclusivamente para o corpo de Cristo, para os cristãos, aqueles que já nasceram de novo, aqueles que já estão vivendo em Cristo Jesus. Então, quando ele vai falar, quando ele vai alertar, quando ele vai agora ensinar e exortar, ele está falando de forma muito clara e objetiva para cristãos, para novos convertidos, para cristãos que estão então avançando para esse amadurecimento. E ele diz então que nós não podemos mais viver como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Gente, essa palavra, não sei como está na versão de vocês, tem alguém aí com uma versão muito diferente dessa, ou de uma forma que a gente possa até compreender um pouco melhor? Porque quando ele fala de inutilidade dos pensamentos, ele está justamente fazendo, se alguém quiser ler, abre aí, pode ler, tá? Ele está fazendo justamente um paralelo sobre uma outra palavra que ele vai usar mais lá na frente, sobre a questão do ser útil, a palavra que é útil, o ensino que é útil. Então, quando uma coisa é inútil, é justamente o contrário daquilo que é útil. Então, ele está dizendo que o gentio tem os seus pensamentos praticamente baseados na inutilidade, em coisas inúteis. Os pensamentos daqueles que não nasceram de novo, eles estão muito mais pautados em coisas inúteis,
em coisas que não edificam, em coisas que não acrescentam, em coisas que não trazem a glória de Deus para a humanidade, do que o contrário, do que a coisa útil, né? Então Paulo está dizendo assim, vocês como cristãos, por favor, não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Mas nós precisamos justamente como cristãos, é a palavra de Romanos 12, né, que nós lemos lá quando a gente estava estudando, nós precisamos transformar, e ele vai rebater isso de novo. Então a transformação precisa acontecer aqui. Como cristãos, a minha vida precisa começar a ser transformada aqui, nos meus pensamentos, na forma de pensar, na minha mentalidade. Por quê? Porque é de acordo com a minha mente, com as coisas que eu penso, com as coisas que se tornam verdade para mim, é que a minha boca vai sendo usada para profetizar, ou para falar, ou para ensinar, ou para o que quer que seja. Então, só sai da nossa boca aquilo que nós estamos cheios do nosso conhecimento, daquilo que está passando na nossa mentalidade, na nossa mente. Então Paulo mais uma vez vai reafirmar essa necessidade para todo cristão que está amadurecendo em Deus, parar com a inutilidade dos pensamentos. O que é que tem passado na nossa mente? Coisas úteis ou coisas inúteis? Nós precisamos usar a nossa mente para a utilidade daquilo que Deus quer nos usar. É isso que ele vai falar. Então ele diz assim, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. 18. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Paulo está dizendo que o gentio, aquele que não nasceu de novo, ele tem agravantes na sua vida. A primeira coisa que ele coloca aqui para nós é que eles estão obscurecidos. O que é uma coisa obscura? É uma coisa que está debaixo de trevas, né? Debaixo de escuridão. Então ele começa dizendo que os gentios estão obscurecidos. Eles estão debaixo de uma densa nuvem. Não vivam mais como os pagãos. Isso mesmo, Cléo. É isso que ele está dizendo, que essa vida dos pagãos não podem mais, né, viver na nossa mentalidade. Então ele diz aqui que eles estão obscurecidos em seu entendimento. Tá vendo como tem a ver com a mentalidade? Quando fala de entendimento, tá falando da mente, tá falando dos pensamentos, tá falando daquilo que gera verdade ou mentira para nós. Então os gentios, eles estão obscurecidos no seu entendimento. Mas por que eles estão obscurecidos no seu entendimento? Ele continua. E separados da vida de Deus, eles estão mortos espiritualmente. Eles não têm o espírito vivificado. Eles não têm o Espírito Santo atuando na vida deles. Eles estão mortos espiritualmente. Pois os pensamentos deles não têm valor. Isso mesmo, Cléo. O gentio pensa de forma inútil, né? É isso que Paulo está falando. Então ele diz assim, eles estão obscurecidos no seu entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão. Gente, a palavra ignorância, ela tem geralmente uma conotação muito pejorativa para a maioria das pessoas, né? Mas a palavra ignorância tem a ver com a falta de conhecimento da verdade. Ignorância tem a ver com a falta de conhecimento de algo. Ignorância tem a ver com a falta de conhecimento de Deus, das coisas espirituais. É disso que Paulo está falando. Olha, por que os gentios têm uma mente inútil? Por que eles têm uma mente totalmente fora do padrão da palavra de Deus? Não é por acaso. Os gentios não pensam de forma inútil simplesmente porque eles desejam. Até porque, vocês vão concordar comigo, que algumas pessoas que não são novas, que não nasceram de novo, né, que não são cristãos, elas são extremamente inteligentes no seu intelecto. São, às vezes, grandes gênios em várias áreas da sociedade, mas Paulo ainda diz que eles estão na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos. Por quê? Porque eles não nasceram de novo. A sua mente não está iluminada pela palavra. O seu entendimento é baseado ainda em mentiras que o nosso adversário conta para nós com a falta do entendimento da verdade de Deus. Então, muitas pessoas extremamente inteligentes
intelectualmente, elas também estão nessa mesma situação que Paulo está dizendo, porque a sua mente não foi ainda, não houve clareza de entendimento a respeito de Deus. Eles estão na ignorância, né? Na falta de conhecimento de Deus. É isso que significa a palavra ignorante. A palavra ignorância tem a ver com a falta do conhecimento da verdade, da falta do conhecimento de algo. Quando nós não conhecemos sobre um assunto, nós nos tornamos ignorantes a respeito daquele assunto. É isso que essa palavra quer dizer. Não tem nenhum xingamento quando você chama uma pessoa de ignorante. Você está dizendo que sobre aquele assunto, aquela pessoa não tem conhecimento de causa, né? Ela não pode falar sobre aquilo porque ela não tem entendimento sobre aquilo. Então ela é um ignorante a respeito daquele assunto. E Paulo está falando sobre as coisas de Deus. Então ele diz que os gentios, eles estão obscurecidos no seu entendimento, eles estão separados da vida de Deus porque eles estão mortos espiritualmente, não há vida dentro deles, eles não nasceram da água e do Espírito, não tem o Espírito Santo habitando dentro deles. E por causa da ignorância em que estão, é devido ao endurecimento do seu coração. Essa parte para mim é a parte mais importante desse versículo. Por quê? Porque fala que o pecado, gente, ele vai criando dureza no nosso coração. Nós vamos ficando endurecidos. Em muitas passagens no Velho Testamento, Deus usa exatamente esse termo para falar sobre o pecado de Israel, para falar sobre o pecado da humanidade. Ele diz que o coração deles é um coração de pedra, o coração deles é um coração endurecido, obstinado. Então o que é isso? A pessoa que vai entrando para uma vida de pecado, ela tem a tendência de endurecendo o seu coração para as coisas de Deus. E ela vai se tornando, como Paulo vai dizer ali, insensível à voz do Senhor. Quanto mais, gente, nós vamos nos afundando no pecado, mais o nosso coração, a nossa vida vai se tornando dura, endurecida por causa desse pecado. O enrijecimento vai acontecendo cada vez mais e nós vamos nos tornando insensíveis à voz de Deus. E pasmem vocês que isso pode acontecer inclusive com pessoas que estão dentro da igreja. Em qual aspecto? No aspecto em que a pessoa, em algum momento, ela se desvia do Senhor, que foi como Israel fez em diversos momentos. Ela conhece a Deus, ela nasceu de novo em algum momento, mas por causa de uma vida, talvez não regada, né? Com uma vida de Deus, de relacionamento com o Senhor, ela então vai cometendo pecados que às vezes aparentemente são chamados pecadinhos, né? Que não são pecados tão grandes diante muitas vezes da sociedade ou diante da própria palavra de Deus, mas nós sabemos que não existe níveis de pecado e sim pecado. Tudo que ofende a Deus, a santidade de Deus é pecado. Mas eu tô dizendo de pessoas que às vezes assim, me deu uma mentirinha ali, fez uma coisinha errada aqui, olhou para a mulher do próximo ou para o homem do próximo. Sabe esses pecados que eles vão nos rodeando, que eles vão nos enlaçando aos poucos, e nós vamos então sendo também endurecidos no nosso coração. E nós passamos a não estar mais sensíveis à voz do Senhor, nós passamos a não estar mais sensíveis à voz de Deus, e nós passamos a ter então os mesmos pensamentos inúteis. Nós vamos passando a não conseguir mais compreender a palavra de Deus como ela é. A luz do Senhor passa a não conseguir mais penetrar o nosso coração, e nós vamos nos tornando como esses que estão na prática do pecado. Então há uma problemática tanto para aqueles que não nasceram de novo, como para aqueles que podem ter nascido de novo, mas por motivos de... eu quero usar a palavra relaxado, mas não era bem isso que eu queria usar aqui, tá, gente? Mas é isso. Por relaxo espiritual, né? Por uma vida não regrada com as coisas de Deus, ela vai se deixando levar pelo pecado, pelas práticas, né? Que ofendem a santidade de Deus, e automaticamente ela também vai se tornando endurecida no seu coração. E aí Paulo diz assim, no 19, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação
cometendo com avidez toda espécie de impureza. Gente, quando Paulo diz que os gentios, eles têm então o entendimento obscurecido, segue aí comigo, ó. Eles têm obscurecido no entendimento, separados da vida de Deus porque eles estão mortos por causa da ignorância, eles não nasceram de novo. E isso tudo devido ao endurecimento do coração. Quando o coração está endurecido, passa a se ter atitudes justamente de uma pessoa depravada. E essa palavra depravação, ela também tem uma conotação muito ruim para os nossos dias no português. A gente não entende muito bem o que é a depravação. Inclusive tem uma linha da teologia que chama teologia da depravação. E essa parte da teologia, ela deveria ser estudada por todo cristão. De verdade, todo cristão deveria estudar a teologia da depravação de forma profunda. Porque o que a teologia da depravação fala de forma bem objetiva aqui para vocês entenderem? Vai mostrar o quão carnais nós somos, o quanto humanos e caídos nós somos, e o quanto nós carecemos, o quanto nós precisamos da graça que Paulo fala tantas vezes nas suas cartas. Entende? Então, por que o ser humano, o cristão, às vezes, ele se torna arrogante? Porque ele acha que é ele mesmo, com todo o seu mérito, que é santo demais e que consegue, então, praticar as coisas espirituais, e ele já tem uma auréola na cabeça de anjo, e ele se tornou o mais santo de todos, esquecendo que é a graça todos os dias nos sustentando de verdade e nos fazendo entrar num processo de santificação. Quando às vezes isso acontece, gente, a pessoa ela também entra, por causa do endurecimento do coração, nessa depravação. Então, é nítido muitas vezes, tanto nas pessoas que não nasceram de novo, quanto às vezes no próprio cristão também que se deixou levar pelo pecado, que ele entra por uma roda viva de pecados, de depravação, que você fica sem acreditar. No mundo, a gente já não acredita, porque o pecado é tão monstruoso, é tão grandioso, é tão feio, que a gente já fica assustado. Com o cristão que está se deixando levar pelo pecado, fica ainda pior, fica ainda mais escandaloso, né? Quando a gente pega os escândalos aí de cristãos que caíram na sua fé, que caíram da maneira de viver do Senhor, isso ainda é pior, né? A depravação ainda se torna pior. Por causa do quê? Do endurecimento do coração. Quando a pessoa se torna alguém endurecido, insensível, né? Ele diz aqui, ó, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação. Então, a falta da sensibilidade espiritual, a falta da sensibilidade de ouvir o Senhor, de conseguir dar ouvidos para Deus, em se voltar para a palavra, para ser confrontado pela palavra, e a palavra então ir te limpando, te lavando, né? Te trazendo mesmo para esse processo de santificação. Não, a pessoa vai se tornando insensível no seu coração, porque ele está endurecido, ele se torna insensível para ouvir a Deus, e com isso ele se entrega à depravação. Quando ele vê, ele está num processo de pecado tão depravado, tão sem Deus, que ele se torna vergonha. Paulo vai dizer isso aqui para nós, ó, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Essa palavra avidez, eu estava vendo no pode falar. Ih, Rê, vai ter que trocar o celular aí por causa da voz. Fica aquele barulho lá que dá no seu celular. Não. Dá como se fosse um barulho de fundo. Eu não sei que barulho é esse que dá no seu celular aí. Fechado.
Seu microfone tá fechado, Rê. Ela disse que vai digitar. Ah, entendi. Mas aí demora, Rê. Ai, tá ruim aqui até pra... Agora foi. digitar. Agora foi. Agora a tua voz saiu limpa. Ah, tá. Então vamos lá. Fala aí. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todos os tipos de coisas indecentes. É isso aí. Então é uma das versões, né, para essa depravação e avidez com toda espécie de impureza. Essa palavra avidez, ela tem uma outra raiz que agora eu esqueci, eu fui procurar a raiz dessa palavra e é uma raiz no sentido assim de que, sabe aquela pessoa que faz o que faz de forma ardilosa, de forma quase que proposital, ela quer realmente mostrar quanto mais impureza, melhor, que é o que a falta de vergonha aí, né, que a Rê acabou de ler nessa versão. Então, a pessoa que ela tá com um pensamento obscurecido pela falta de conhecimento de Deus, né, pela ignorância, que ela tá com o coração endurecido, que ela tá insensível à voz do Senhor, ela vai literalmente caminhando para um processo de depravação e ela comete todo tipo de impureza, todo tipo de pecado, todo tipo de coisa vergonhosa de maneira natural, de maneira quase que desejando aquilo de verdade. Essa seria a palavra aqui para avidez, tá? Então a pessoa deseja. Tem sede, né, professora? Isso. Uma sede de fazer aquilo. Ela quer muito, aquilo dá muito prazer para ela, ela tem muito prazer em fazer aquilo, e quanto pior, melhor. Percebem que às vezes o processo de depravação, ele passa para aquele que tem o mínimo de vergonha na cara, ele chega a ser escandaloso. Sabe aquela coisa que quando você passa perto, nós mulheres, vou dar um exemplo, né? Quando você passa do lado de uma mulher com uma roupa extremamente indecente, a gente do lado daquela mulher sente vergonha. Vocês já sentiram isso? Sabe assim, a gente sente vergonha por aquela mulher. É como se o meu próprio corpo estivesse sendo exposto no dela. Sabe assim, é essa vergonha que a gente sente. E é essa depravação que a pessoa está cometendo. É aquela que ela não sente o mínimo de pudor em fazer aquilo, sabe? As pessoas cometem todo tipo de impureza, gente. Paulo vai dizer uma coisa aqui muito importante para nós. Vamos seguir aqui. Ele vai falar algo que tem muito a ver. Acho que é no comecinho do capítulo 5. Mas vamos lá, ó. Versículo 20. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Então Paulo vai dizer que, ao contrário disso que nós acabamos de ler nesses primeiros versículos aqui, é a vida do cristão, é a vida daquele que nasceu de novo, porque nós não fomos ensinados segundo a palavra de Deus, segundo o princípio da palavra de Deus, nada disso, é o contrário. Mas como nós fomos outrora também gentios, nós também estávamos nesse processo de depravação, Paulo vai nos dar uma maneira de viver que faz com que a gente então consiga viver essa verdade de Deus no nosso dia a dia. E a receita do bolo então está aqui, nesse versículo que a gente acabou de ler. E no próximo versículo, entendem? Presta atenção de novo, versículo 20. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Então toda a verdade está em Jesus. No comportamento, na vida, né? 22. Quanto à antiga maneira de viver, aí ele fala, então vocês também eram. Lembra que na aula passada ele também fala, vocês outrora estavam da mesma maneira, né? Nós também estávamos mortos espiritualmente. Nós também estávamos nesse processo de depravação, que a teologia da depravação vai falar, que nós precisamos
nós carecemos da graça de Deus para ser salvos. Todos nós estávamos nesse mesmo processo de depravação, certo? A graça de Deus nos alcança, nós conseguimos ouvir, nascemos de novo, então agora existe uma nova maneira de viver. E ele vai falar então aqui para nós o versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Gente, o que é despir-se? Quem tem a versão aí diferente? O que está escrito no versículo 22 de vocês aí? O despir-se aqui do velho homem. Versículo 22. Versículo 22 do capítulo 4. Isso. Livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Livrem-se, tá no seu? De livrar-se, é isso? Tá, não tá muito bom o entendimento aí, o livre-se, né? Não fica muito bom, não. Fala aí, Rê, vamos ver. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. Também não ficou bom. Por quê, gente? O original dessa palavra aqui, no original do grego, o que está querendo dizer é justamente trocar de roupa. Entende? Por isso que é livre-se. É como se você tivesse que tirar alguma coisa que está em você para colocar outra. Pode ler se tiver aí fácil. A Daiane está falando da NA. Tá no meu aplicativo, ele começa: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos. A se deixar... De novo, tá vendo? Ó, deixar, abandonar o da Renata, livrar-se, tá no que você leu, né? Então, o meu aqui tá despir-se, mas quando você vai buscar a palavra no original, depois, se vocês quiserem, me lembrem que eu falo pra vocês. Eu não anotei todos, mas nos estudos eu fui vendo o significado, tá? Pode falar, Rê, você quer ler outra versão? Tem aquela Bíblia Nova da minha mãe. Tá. Então, desfaçam-se dessa velha maneira de viver. Percebe que... A velha natureza que era parceira nos seus maus caminhos. Na verdade, é como se eu dissesse assim, o que me fazia estar nessa nuvem de pecado, o que me fazia estar nessa vida, né, de depravação, é como se fosse uma roupa velha que está em cima de mim. Sabe assim, o velho homem, ele precisa realmente morrer. Ele precisa realmente sair de cena. E Paulo vai falar isso e ele vai completar. Mas eu quero que a gente entenda esse primeiro passo aqui para vocês entenderem. Então, eu preciso tirar uma veste velha, né? Então, eu preciso tirar essa roupa que está em cima do meu corpo, que está na minha vida e que me faz, então, ter essas atitudes. Então, ele vai dizer que a gente, vos despojeis. Despojar também tem uma outra versão que eu li aqui que tá com essa versão. Mas o despojar ainda também para nós, né, para o nosso contexto de entendimento, também não é fácil. Porque o despojar fala de entregar despojos, né, entregar como se fossem riquezas, entregar coisas que estão na minha vida. É basicamente isso. Mas nenhuma das versões dá muita clareza para essa palavra no original, que é como se eu tivesse que tirar mesmo, como se eu estivesse tirando uma roupa. Então, ele na versão da NVI, ele fala despir-se do velho homem. Então, eu preciso tirar. Por quê? Ele vai continuar dizendo, ó, que se corrompe por desejos enganosos. Pensem comigo, eu vou falar de forma bem objetiva, principalmente com nós mulheres que estamos aqui, para vocês entenderem, e o Miguel também vai entender isso que eu tô querendo dizer aqui. Quando ele fala que a forma, né, essas vestes do velho homem,
que se corrompe por desejos enganosos. Pensem comigo, uma mulher, ou até um homem, né, mas mais a mulher mesmo, com uma roupa extremamente indecente, né? Ela tá ali com roupas aparecendo boa parte do seu corpo, né? Com uma roupa que não condiz com uma mulher decente, vamos dizer assim, tá? Só pra gente compreender o que ele tá falando. Por causa dessa roupa que essa mulher está vestindo, ela tem a tendência de cair em pecado, porque essa veste que ela está vai chamar a atenção de homens que vão, de alguma maneira, querer ser atraídos por ela e vai levar isso para o ambiente do pecado. Então, por exemplo, uma prostituta, né? No ato lá da prostituição, ela geralmente se coloca com uma roupa extremamente chamativa, né? Que chame a atenção dos homens. E através dessa roupa que ela está, que chama a atenção, isso vai corromper a sua vida. Isso vai corromper as suas atitudes. Ainda que aquela mulher, na sua essência, não seja como aquela prostituta, entre aspas, né? Vamos supor que aquela mulher, dentro dela, ela tivesse um outro sentimento. Por causa da roupa que ela veste, ela acaba se corrompendo e se entregando à prostituição, a ir pro ato, né, da prostituição, de ter relações sexuais com os homens por causa daquela veste. Então entende que Paulo está dizendo, com a roupa velha, com o velho homem, eu tenho a tendência, dependendo da forma que eu estou me vestindo, me colocando, né, na sociedade, eu vou me corromper e isso vai fazer eu ter desejos enganosos. Então, percebe que a forma de viver, essa roupa do velho homem, ela tem a tendência de me corromper mais uma vez para o pecado. Então, ou eu entendo que eu preciso mudar de roupa, e isso, gente, não tem, pelo amor de Deus, se alguém amanhã, já vou falar aqui para vocês prestarem atenção nisso, para quem for assistir esse vídeo depois, isso não tem a ver com roupa, tá? Não é disso que eu tô falando. Paulo está dizendo, dando um exemplo a respeito de despir-se do velho homem, das atitudes da velha maneira de viver, das suas atitudes de pecado do passado, da sua forma de viver antes de Cristo. É esse velho homem que precisa ser tirado, né? Que precisa ser arrancado de você. Porque é ele, esse velho homem, essa roupa velha, que faz com que você peque, que faz com que você tenha atitudes que ofendam o Senhor, que então não deixam você ter uma nova vida. E ele vai continuar então no 23, ó. A serem renovados no modo de pensar. Eu vou ler de novo o 22 só para a gente completar o que Paulo está dizendo. Ó. 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. Então, mais uma vez, Paulo está nos alertando, nos ensinando, nos exortando ao quê? A renovar a nossa mente. A metanoia precisa acontecer. Para o velho homem, gente, ser arrancado de nós, a primeira coisa que precisa ser revestido com uma nova roupa é a nossa mente, é a nossa mentalidade, é aqui que começa tudo. Entende? O velho homem precisa começar a morrer aqui. O velho homem precisa ser ensinado a sair da ignorância aqui, através da palavra. Então, a renovação da mente é que vai fazer com que eu me desfaça, né? Com que eu possa tirar essa roupa velha, essas vestes velhas e me revestir de um novo homem, que é a continuação. Então, aqui, ó, ele vai falar no 24. A revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Então, o que eu preciso fazer é me revestir. Então, eu tiro uma roupa e me revisto e coloco uma nova roupa. Essa nova roupa é do novo homem, é a mesma roupa de Cristo. Tem um outro versículo que fala, revesti-vos de Cristo, ou revesti-vos da armadura, que a gente vai ver no capítulo 5 aqui de Efésios, entende? Então, eu preciso colocar uma nova roupagem.
eu preciso pôr uma nova maneira de viver na minha vida, eu preciso andar diferente. Se eu andava de uma forma e essa forma era do velho homem, eu agora preciso andar de outra forma. Paulo está nos alertando a isso. Eu sou corpo de Cristo, eu sou membro desse corpo. Eu não canso de dizer, gente, que na verdade se nós entendêssemos que fazendo parte desse corpo de Cristo, que é santo, que é 100% sem pecado, né? Se nós falarmos do corpo literalmente de Cristo, essa noiva precisa estar 100% limpa, né? Ela tem que estar literalmente sem mancha, sem pecado. Nós viveríamos uma vida de muito mais entendimento em santificação do que simplesmente a gente já tem hoje na nossa mentalidade de cristão. Então a nossa preocupação com o se revestir desse homem espiritual ou desse novo homem seria para nós uma prática muito mais efetiva na nossa vida. Nós precisávamos nos preocupar todos os dias em tirar essa roupa velha e colocar, nos vestirmos dessa roupa nova, através da mudança da mentalidade, através dessa transformação da nossa mente que vai acontecendo dia após dia através da palavra. Nós precisamos entrar nesse entendimento que Paulo está dizendo para nós, porque nós vamos então estar caminhando criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Aquele que anda na verdade, então, está dentro desse processo de santificação e vai se tornando cada vez mais parecido com o seu Pai, com aquele que nos gerou, que nos criou em santidade. Versículo 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Paulo agora vai começar a listar, gente, algumas coisas aqui, a partir do versículo 25 até o final, que são como se fossem os 10 mandamentos da carta de Efésios. Sabe, como se ele estivesse nos dando diretrizes, nos dando ensino a respeito da forma como nós devemos lidar com o nosso próximo. Porque tudo que ele vai falar aqui tem a ver com o nosso próximo, tem a ver com uma vida de cristão de verdade com o nosso próximo. Nós precisamos entender como é andar de verdade, nessa verdade para com o nosso próximo. Porque a vida de cristão não tem a ver simplesmente com uma vida de relacionamento com Deus, a vertical, né? A nossa vida vertical, ela é uma verdade, ela é uma realidade, ela precisa acontecer. O nosso relacionamento com o Senhor, ele precisa ser diário, ele precisa ser enfático no nosso dia a dia. Nós precisamos nos relacionar com o Senhor. Mas o segundo mandamento, e que ele é tão importante quanto o primeiro, é o nosso próximo. Então, quando nós temos um relacionamento diário com Deus, quando a nossa vida no vertical, ela anda muito bem, é automático que eu ande no horizontal também muito bem. Então Paulo está dizendo assim, se você realmente se despiu do velho homem, se você se revestiu do novo homem, agora então, esse novo homem que você se revestiu é Cristo. Essa nova vida que você tem, agora você vive em Cristo. Então já não é mais a Elisângela simplesmente. É Cristo vivendo em mim, é eu vivendo em Cristo. Então as minhas atitudes para com o meu próximo precisa ser transformada segundo o padrão de Deus, segundo o reino de Deus. E por isso que ele vai falar então, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Tá vendo que é com o próximo a preocupação de falar a verdade? Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Gente, quem é que gosta de mentira? Você pensa, você quando tá falando uma mentira para o seu próximo, se você é corpo de Cristo junto com ele, você tá contando uma mentira para você mesmo, sendo corpo de Cristo. Percebe a questão do pecado, como ele vai além, hoje sendo igreja, né, sendo corpo de Cristo? Tudo aquilo que você faz que é contrário à palavra, você está fazendo contra você mesmo. Você não está fazendo só contra o seu próximo, mas você está fazendo justamente contra você mesmo. Por quê? Porque essa questão
da atitude com o próximo tem a ver com a atitude que você tem com você mesmo, porque você é corpo de Cristo junto com o seu próximo. Consegue entender isso que eu tô falando? Ficou claro que o pecado, ele passa a não ser simplesmente um ato pessoal e individual, mas um ato pessoal que influencia o coletivo. Um ato pessoal que influencia o corpo de Cristo que eu estou inserida. E quando eu peco estando dentro do corpo de Cristo, eu estou então pecando com o corpo de Cristo. Entendem isso que eu estou dizendo? Você está pegando o corpo de Cristo e fazendo dele uma meretriz, Paulo vai dizer. Você está pecando com o corpo de Cristo, não é com o seu corpo. Você está pecando com o próprio corpo de Cristo. Então é colocar o corpo de Cristo para pecar, é chamar Jesus, né? Se a gente pudesse falar dessa forma para a gente poder entender, é falar para Jesus e falar assim: Jesus, vem aqui do meu lado, vamos pecar junto comigo. É isso que nós estamos fazendo. Então, Paulo está nos advertindo, nos ensinando, nos exortando a compreendermos essa verdade espiritual. Porque isso é espiritual. Ainda que ele esteja escrevendo uma realidade para a nossa vida diária, isso é muito mais espiritual do que físico, ok? E nós precisamos entender as verdades espirituais para vivermos uma vida, então, em santidade. Porque aí a gente vai cometer menos pecado. Vamos fechar, gente, abrir? Vocês voltam bem rapidinho para a gente já continuar a aula aqui, por favor. Só tá faltando, acho que o Miguel, né? Vou esperar ele entrar. O texto diz assim, gente, então. Versículo 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Débora, acho que tá aberto aí, Débora. Não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Então, todas as vezes que eu não percebo que o meu pecado ele está influenciando diretamente o corpo de Cristo, é onde eu começo a dar lugar ao diabo que o texto está dizendo. Versículo 26 de novo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Resolva isso, né, com o teu próximo. Resolva isso com o teu irmão. Resolva essa situação, né? Coloque em pratos limpos, diante da verdade, tudo se desfaz, né? E não deem lugar ao diabo. Por quê? Porque, na verdade, quando eu sou corpo de Cristo e eu começo, então, a agir com mentira, com ira, com todo tipo de pecado, que é obras da carne, segundo Gálatas, né? Que nós já estudamos. Então, eu começo a praticar isso contra o corpo de Cristo. E então é o corpo de Cristo que é prejudicado no final das contas. Por quê? Porque eu faço parte do corpo de Cristo. É meu irmão que está sendo ofendido, é o meu próximo que está sendo afetado. E se o meu próximo está sendo afetado e ele é membro do mesmo corpo que eu, que é o corpo de Cristo, então eu estou sendo afetado diretamente junto com o meu irmão. Então achar que a nossa justiça própria ou o nosso pecado só afeta o outro, isso é um engano do próprio diabo, ok? Por quê? Porque não, como corpo de Cristo, todos nós somos afetados diretamente quando nós pecamos, quando nós ofendemos a Deus de alguma maneira, ou quando nós ofendemos o nosso irmão de alguma maneira. Versículo 28. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos,
para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Então, ele vai falar de práticas quase que dos 10 mandamentos aqui para a gente também ter como corpo de Cristo. 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Gente, esse versículo 29, ele é tão completo e ele vai tão forte contra o versículo 17, 18 e 19, que é justamente aquilo que a gente começou a aula falando. Como os gentios usam os seus pensamentos de forma inútil, o cristão, o nascido de novo, aquele que já se despiu do velho homem e se vestiu do novo homem que é Cristo, agora nós temos a mente de Cristo, então uma mente renovada, uma mente transformada pela palavra, ele não vai usar de palavra torpe. E durante muito tempo eu ouvi essa palavra, esse versículo, falando sobre palavrões, sobre palavras feias, sobre xingamentos, né? Isso para mim era a palavra torpe, que algumas pessoas ensinavam. E não tem nada a ver, gente. Uma palavra torpe é uma palavra que não condiz com a verdade de Deus. Então, quando eu falo alguma coisa, quando eu ensino alguém algo que foge aos princípios da palavra, à verdade da palavra, eu estou usando palavra torpe. Para o judeu, uma palavra torpe é tudo aquilo que é contrário à verdade de Deus. É isso que essa palavra torpe quer dizer aqui dentro do texto. Paulo está dizendo assim: quando vocês abrirem a boca, falem somente a verdade de Deus. O que a palavra diz é o que você precisa dizer. Você não pode dizer nada contrário ao que a palavra de Deus diz. É isso que essa palavra está dizendo. É isso que Paulo está nos alertando a dizer. Porque a nossa vida como cristãos precisa refletir o caráter, a vida de Cristo. Jesus em nenhum momento usou a sua boca, usou a sua palavra, o seu ensino, para dizer algo que contradizia o que Deus já tinha dito até aquele momento. Em nenhum momento Jesus contradisse a palavra de Deus. Por quê? Porque ele é essa própria palavra. Então, em momento nenhum, nós, como como nascidos de novo, como pessoas que entendem a palavra de Deus, nós podemos, então, agir, falar contrariamente à palavra. Então, sempre que a gente for falar com alguém, sempre que a gente for dar um conselho, sempre que a gente for usar a nossa boca no nosso dia a dia, nós precisamos estar atentos se a nossa mentalidade está renovada segundo a palavra, se aquilo que nós estamos dizendo condiz com o que a palavra de Deus diz, certo? Porque se eu estou dizendo algo que é contrário à palavra, eu estou usando de palavras torpes, né? Não sei como a pronúncia exata, ok? É isso que Paulo está nos ensinando. Por quê? Ele diz porque, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Percebe que tudo que sai da nossa boca tem que servir de edificação, tem que servir de crescimento, principalmente espiritual para os outros. Tem que passar por esse crivo da verdade. As pessoas precisam ouvir da nossa boca a verdade de Deus. As pessoas precisam ouvir da nossa boca a palavra de Deus. Então eu jamais posso usar a minha boca para ficar falando algo que é contrário, mas tudo que seja útil para a edificação dos outros. Por quê? Paulo continua dizendo, conforme a necessidade. Gente, aqui está um ingrediente que principalmente o sanguíneo, que sou eu, tem dificuldade. Por quê? Porque a gente tem a tendência de abrir a boca e falar tudo que vem na nossa cabeça, né? A gente fala instintivamente. E isso não é bom, né? Isso não é bom. Por quê? Geralmente, uma pessoa que fala demais, ela tem a tendência de pecar mais. Por quê? Porque ela vai lidando com os pensamentos de forma aleatórios, né? Ela vai falando o que ela está pensando sem refletir naquela verdade ou mentira que ela está dizendo. Então, às vezes, a palavra sai e quando você falou, você já liberou a palavra. Então, aí quando você vai refletir, você fala,
não era uma palavra para edificação, mas era uma palavra que trouxe, na verdade, dureza, né? Às vezes trouxe confronto, às vezes trouxe uma verdade distorcida, às vezes trouxe uma mentira dentro daquele contexto. Entendem o que eu estou querendo dizer? Então, o que Paulo está dizendo é que a gente precisa aproveitar as nossas oportunidades de forma muito sábia, de forma muito prudente, de acordo com a necessidade. Então, se você for consultado, fale. Muitas vezes a gente abre a boca para falar coisas que não convém para aquele momento, para aquela situação, para aquela pessoa. E ao invés de ser uma palavra de edificação, se torna uma palavra de exortação de forma errada. Então, nós precisamos nos ater a tudo que for útil, proveitoso para edificar os outros. Paulo está dizendo, conforme a necessidade. Tem necessidade de falar? Fale. Não tem necessidade de falar? Fique quieto. Às vezes a quietude vai trazer muito mais edificação do que a sua fala de forma errada. Porque ele diz assim, ó, para que conceda graça aos que a ouvem. Esse finalzinho aqui, ele fecha esse versículo. Por quê? Vocês já perceberam que tem gente que fala verdades, mas ao invés das pessoas se consertarem, elas pioram na atitude delas, porque elas se sentem tão confrontadas, tão, né? Parece que a pessoa só recebe soco. E aí, ao invés da pessoa receber graça, receber convencimento do Espírito, ela se sente tão confrontada que ela vai continuar pecando ou pecando até mais. Então, isso aqui Paulo está querendo dizer assim, a nossa boca precisa falar a verdade de Deus para edificação de acordo com a necessidade. Então, se eu for consultado, se eu for requerido, se eu for chamado para falar algo, é que eu preciso falar. De acordo com a necessidade e com coisas que sejam úteis, que sejam de acordo com a palavra. Por quê? Para que no momento em que eu falar, haja graça nas minhas palavras. O que é isso, Elisângela? Haja a manifestação do convencimento do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por quê? Porque se não for através do Espírito Santo, nós estamos tentando fazer as coisas de acordo com o nosso braço. E o nosso braço não aguenta. E as pessoas só vão ser machucadas, elas só vão ser feridas, elas só vão ser confrontadas, mas não vai haver graça nas nossas palavras. Então, às vezes, o silêncio, a sua atitude de ficar quieto diante de algumas situações, vai edificar as pessoas muito mais do que às vezes falar, porque não era necessário a sua fala e a minha fala naquele momento. Então, eu falo que para alguns temperamentos aí, né, que a gente tem falado agora há pouco sobre isso, é mais fácil. Por exemplo, o melancólico ou o fleumático, ele vai ter mais tranquilidade no seu falar, vai demorar mais, né, para falar errado, porque ele vai falar menos. O colérico e o sanguíneo, mas em especial o sanguíneo, ele vai falar muito mais e por isso muitas vezes ele vai edificar menos, vai haver menos graça na sua palavra, porque fala demais, fala sem pensar. Paulo está dizendo para nós assim, reflitam antes de falar, para que haja graça, para que haja a manifestação do poder de Cristo nas suas palavras. É isso que Paulo está dizendo. Nós precisamos ser sal e luz, como foi ministrado domingo na igreja. Nós precisamos entender que a gente tempera e não a gente salga demais ou deixa insípido demais. Entende? Se salgar demais fica insuportável. E comer alguma coisa também sem sal também é insuportável. Porém, quando tem uma palavra certa, com a pitada certa de sal, a comida fica extremamente saborosa. Você se torna um prazer para quem está te ouvindo. Mas tem momentos que nós nos tornamos salgados para quem está nos ouvindo. Tá chata essa conversa, tá difícil de te ouvir. Por quê? Porque você não está edificando com a sua palavra. Você está sendo, na verdade, inconveniente
naquele momento, porque está falando sem graça, sem o favor de Deus naquele momento. Não está edificando, ok? Então nós precisamos saber ter esse tempero, né? Para a nossa vida como um todo, como corpo de Cristo. Paulo continua dizendo assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com a qual vocês foram selados para o dia da redenção. Gente, pensa comigo, se nós soltássemos esses versículos, eles tomariam uma outra conotação nesse texto aqui de Efésios. Mas Paulo está dando ligação a esses versículos. Ele está completando uma coisa da outra. Então ele começa lá no início do capítulo 4 falando sobre essa questão do corpo de Cristo, de que Jesus distribuiu vários dons para a edificação do corpo, e ele diz: vocês como corpo não são mais como os gentios, então usem muito bem a mente de vocês, as palavras de vocês. Por quê? Porque vocês precisam ser então pessoas que têm graça no que falam, porque senão vai acontecer o que, gente, com a gente? Nós vamos entristecer quem? O Espírito Santo de Deus. Entendem? Na verdade, a nossa vida como corpo de Cristo, agindo com o nosso próximo, entendam o que Paulo está dizendo. A questão é a forma como eu tenho vivido como corpo de Cristo, em favor do corpo de Cristo, em favor daqueles que me ouvem, em favor daqueles que são edificados com a minha palavra. E se eu não estiver agindo de acordo com o padrão que Paulo está nos ensinando, tendo toda essa diligência, tendo todo esse entendimento que Paulo está tentando passar aqui para nós, o que vai acontecer, gente? Nós vamos entristecer o Espírito Santo de Deus. Ele está dentro de nós, mas ele diz assim: eu não estou conseguindo fazer com que você seja transformado, fazendo com que você seja renovado na sua mentalidade, porque é o Espírito Santo quem nos renova, é ele quem transforma a nossa mente, é ele quem nos ensina todas as coisas, para que nós possamos então fluir nesse Espírito. O Espírito Santo, ele vai sempre nos conduzir com essa graça, com esse favor de Deus, na pregação do Evangelho, na convivência entre irmãos, na nossa vida como cristãos, no nosso dia a dia, na nossa vida como um todo, como família, como funcionário. Paulo vai falar muito isso agora no capítulo 5, em seguida. Entende? Então Paulo está dizendo assim, gente, a nossa vida como cristão, ela precisa refletir esse novo homem que vive em nós, Cristo. E fazendo isso, eu não vou entristecer o Espírito Santo de Deus. E se a palavra está dizendo que eu entristeço o Espírito Santo de Deus, é porque nós podemos entristecer. Paulo está dizendo que quando eu não tenho atitudes com o meu próximo, com as pessoas que estão perto de mim, usando de edificação, eu vou entristecer o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo está desejando, através da minha vida, atuar na vida dessas pessoas que estão indo para o inferno, ou edificando o próprio corpo de Cristo, as pessoas que já nasceram de novo. Mas eu, ao invés de estar sendo o canal de Deus, com a graça de Deus fluindo de mim, eu estou sendo alguém inconveniente, eu estou sendo alguém imaturo, eu estou sendo alguém que não tem papas na língua, no nosso linguajar do século 21, e eu então estou entristecendo o Espírito Santo. O Espírito Santo está dizendo assim, eu não mandei você falar isso, eu não pedi para você ter essa atitude, não era dessa forma que eu queria que você agisse, não era dessa forma que eu queria que você falasse, não é dessa forma que eu opero na vida dessas pessoas. Porque com a mesma paciência, gente, que o Espírito Santo tem para trabalhar na nossa vida, para que nós sejamos transformados, para que nós sejamos edificados, é com essa mesma paciência que ele quer então que a gente também atue na vida do nosso próximo. Percebem? A gente tem a tendência de usar ferro e fogo com o outro, mas conosco nós queremos que o Espírito Santo haja de forma gentil, né? De forma com mansidão, com tranquilidade, com gentileza, né? Então a gente tem a tendência de desejar que o Espírito Santo tenha paciência conosco,
tenha misericórdia com os nossos pecados, mas quando se trata do próximo, não. Eu quero agir com ímpeto, cobrando, sendo mais duro, sendo menos misericordioso, sendo menos paciente com o próximo. Então, a gente acaba entristecendo o Espírito Santo, porque não é esse tipo de comportamento que ele deseja para o corpo de Cristo. Ninguém machuca o seu próprio corpo, gente. Ninguém fere a si mesmo. Se você é corpo de Cristo junto com o teu irmão, quando você enfia uma faca, você está enfiando uma faca dentro de você mesmo. Ninguém se corta, ninguém mente para si próprio, ninguém judia de si mesmo, ninguém calunia a si mesmo. Você gosta de contar mentira a seu respeito para outras pessoas? Chega aqui que eu vou contar uma mentira a meu respeito. Ou vou contar uma fofoca a respeito de mim. É assim que a gente age? Não, não é assim que a gente age. E por que com o outro é assim? É isso que Paulo está tentando nos ensinar. Nós entristecemos o Espírito Santo quando nós não entendemos que nós somos um só corpo, um só Senhor, um só batismo, uma só fé, um só Deus, uma só igreja, entende? Um só corpo. Nós somos esse corpo. Então, o dia que nós, então, entendermos essa mentalidade e começarmos a ter atitude com o nosso próximo de acordo com o nosso próprio sentimento a respeito de como nós queremos ser tratados por Deus, né, pelo próprio Espírito Santo, com paciência, com misericórdia, com benignidade, com bondade, com domínio próprio, com tudo que a gente deseja para nós, nós precisamos nos relacionar com o corpo de Cristo da mesma forma. E até com os gentios, né, com as pessoas de fora. Livrem-se, olha só, tá bem no meio desses versículos, né? Versículo 31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Percebe? Paulo está nos falando sobre vida de Deus. Paulo está falando como é que nós devemos nos comportar como corpo de Cristo, no corpo de Cristo. Então é como ser corpo dentro do corpo. Como é que eu tenho que agir com a minha vida e também com o meu próximo? Porque se eu só tenho misericórdia de mim, mas do meu próximo eu não tenho compaixão, se eu só tenho verdades para mim, mas para o meu próximo eu tenho mentira, calúnia, difamação, ira, gritaria, né? Se com o outro é de outra maneira que eu tenho agido, então eu tenho entristecido o Espírito Santo. E tem um texto de Paulo que vai dizer assim: não apagueis o Espírito Santo. Nós apagamos o Espírito Santo, nós apagamos essa verdade de Deus em nós quando nós agimos contrariamente, com palavras torpes a respeito da verdade de Deus na nossa vida e na vida do nosso próximo. É isso que acontece, né, no nosso dia a dia. Vamos seguir? Capítulo 5, gente. Ainda temos alguns minutos, dá tempo da gente andar aqui. Capítulo 5, versículo 1 diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, na verdade, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora
vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Vamos até aqui. Então, o que Paulo está dizendo, ele está completando esse capítulo 4, aqui com esses versículos a partir do capítulo 5, dizendo que a nossa maneira de viver, então, não é segundo o padrão desse mundo, desse império das trevas, mas agora nós temos luz, e tudo que está na luz fica à mostra, fica visível, fica fácil de se ver. E tudo aquilo que é exposto e que não é bonito, nós precisamos então transformar. Nós precisamos mudar, nós precisamos vestir, nós precisamos tapar, nós precisamos mudar a forma de viver. É isso que Paulo está dizendo aqui para nós. Porque ele diz, eu gosto muito desse versículo aqui, ó. Versículo 12, 5:12. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Gente, as pessoas que operam na desobediência, como Paulo está dizendo aqui para nós, dentro do livro de Efésios, aqueles que não nasceram de novo, aqueles que ele está dizendo aqui que, devido à ignorância, eles se entregam à depravação, cometendo todo tipo de avidez, toda espécie de impureza. Gente, se nós soubéssemos, se nós ouvíssemos as barbaridades que esse mundo produz em pecado, em impureza, em coisas depravadas, em coisas feias, horríveis, nós ficaríamos embasbacados, como diz o nosso pastor Jaime. Entendem? Paulo está dizendo que aquilo que o mundo faz no escuro, só de contar já dá vergonha. Só de falar do pecado dessas pessoas que elas cometem entre quatro paredes, no oculto, né? É terrível. Isso em todos os aspectos, ok? Isso a gente, em todos os sentidos. Pensem aí, por exemplo, num gabinete político articulando maldades. Aquilo que eles fazem em oculto, o falar é vergonhoso, né? Até o falar é vergonhoso. Pensem num quarto de motel com duas pessoas debaixo de adultério, que eles estão fazendo ali em quatro paredes, até o falar da vergonha, certo? Pensem numa pessoa que está ali num quarto fechado contando mentiras a respeito de outra, fazendo calúnia a respeito de outra. Falar o que a pessoa está falando, fazendo em oculto é vergonhoso. Entendem? Aquela pessoa que está roubando à noite, sabe essas câmeras que a gente vê a pessoa cometendo crimes? Não é, gente, vergonhoso a gente ver aquilo? Você fala, gente, não é possível que eu tô vendo essa pessoa fazer isso. Quando você vê uma pessoa maltratando um idoso, um cuidador, né? Batendo ali no idoso, o que a pessoa faz em oculto, até falar da vergonha, né? Isso que Paulo tá dizendo aqui para nós, porque até mencionar é vergonhoso. Falar o que a pessoa faz de pecado dá vergonha, gente. Porque é tão terrível, é tão depravada a vida de uma pessoa sem Deus, é tão depravada uma vida que se entrega ao pecado, né? A depravação é algo tão terrível na vida do ser humano. Nós somos capazes, gente, de cometer cada loucura, cada impureza contra Deus, cada pecado que, se nós formos analisar a nossa vida antes de Cristo, a gente tem vergonha. As atitudes que nós tínhamos, a maneira de viver, para muitas pessoas, e eu me enquadro nisso, é vergonhoso. Nós, sem Cristo, nós somos depravados, a palavra de Deus diz. O nosso nível de pecado, de depravação é tão grande, sem a luz de Cristo, que Paulo está dizendo, vocês não são iguais. E não podem ser. Vocês estão na luz
e a luz vai colocar tudo para fora. E é isso que a luz tem que fazer, colocar todo o pecado para fora, tem que expurgar. Quanto mais luz da palavra tem dentro de nós, mais trevas vão ser colocadas para fora. Sempre que nós estamos num ambiente escuro e que a gente vai lá e põe a mão no interruptor da luz, o que acontece com as trevas? Elas se dissipam, elas acabam. Não existe mais escuridão naquele lugar, certo? Entramos no lugar escuro, quando nós acendemos o interruptor, acendemos a luz, automaticamente a luz se propaga e nós então temos um lugar totalmente claro, totalmente iluminado. É isso que Cristo deseja fazer na nossa vida como cristãos, sermos iluminados pela palavra. Lembra que a luz, essa luz aqui que a palavra sempre fala, é a própria palavra de Deus, é ela que ilumina, né? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra. Então a palavra de Deus é essa luz que precisa ir entrando dentro de nós, precisa transformar a nossa mentalidade e através disso essas trevas, essa vontade de pecar, esse ímpeto, né, para o pecado, para a depravação, ele vai sendo exposto na luz, na palavra, e nós então vamos sendo iluminados e vamos sendo transformados. Eu não quero mais a vergonha da depravação, eu não quero mais a vergonha do pecado, eu quero ser iluminado pela palavra de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Porque se nós, versículo 5, porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Esse vai ser o julgamento do Senhor quando Jesus voltar, ok? Por quê? Porque o ser humano decidiu por uma vida de depravação, decidiu por uma vida de trevas, de pecado, de falta de Cristo, né? De falta de conversão, né? Nós temos o livre-arbítrio para escolher o que desejamos para a nossa vida. Porém, o juízo de Deus virá sobre toda a impiedade, sobre todo o pecado, né? Deus vai vir julgar todos nós. Amém, queridos? Vamos parar por aqui? Semana que vem a gente continua aí. Eu acho que deu para entender aí os textos, né? A gente continua aí a partir do versículo 15, que na verdade já vai finalizar esse conceito do que Paulo está falando. Ele vai falar sobre esse cuidado que a gente deve ter, né? Com essa vida que agora a gente vive em Cristo. E aí ele já vai entrar nesses deveres, não somente conjugais ou com filhos aqui, como vai ser a partir do final do versículo, capítulo 5, versículo 6, mas isso tudo está inserido justamente em como viver em comunidade, né? Isso aqui é um manual de vida de igreja, sabe assim, como ser igreja. Efésios vai nos ensinar muito bem isso, ser corpo de Cristo, né? A carta aos Efésios vai ser essa carta que vai nos ensinar sobre isso. Uma coisa bem interessante que eu vi algumas pessoas falando sobre a carta de Efésios é que é uma igreja extremamente madura, né? A igreja em Éfeso, ela é tida como uma igreja extremamente madura. Por quê? Porque Paulo ficou ali uma média de 3 anos. Quando ele chega em Éfeso, ele fica ali pregando, ensinando, né? Discipulando aqueles irmãos durante 3 anos. Pensa 3 anos, gente, de intensivão com Paulo. Então, a igreja de Éfeso era uma igreja muito madura espiritualmente. Foi uma igreja muito bem ensinada, muito bem doutrinada. Mas Paulo continua dizendo que eles precisam, né, dessa exortação, desse ensino. Então, ainda que nós estejamos maduros, Paulo nos chama a um amadurecimento ainda maior. Então, eu falo isso para mim mesmo, né? A gente tem 20 e tantos anos de cristão, né, de que aceitou Jesus, e aí às vezes chega um momento da vida da gente que a gente acha que já sabe tudo, que já, né, entende de tudo. E quando a gente olha para Paulo falando isso, ele está justamente nos alertando de que nós ainda não amadurecemos o suficiente e que a palavra de Deus precisa continuar agindo na nossa transformação, na nossa mentalidade, para que nós então sejamos realmente plenos, né, na plenitude de Cristo. O capítulo 4 lá, né, vai falar
cheguemos à estatura do homem perfeito, da plenitude de Cristo, né? Através dessa transformação que vai acontecendo dia após dia até a volta de Jesus. Amém, queridos? Gente, Deus abençoe. Vamos orar para a gente terminar aqui. Semana que vem a gente finaliza a carta aos Efésios e se a gente conseguir, a gente já entra na próxima carta, que eu acho que é Filipenses, né? Se não me engano, é Filipenses. A gente está caminhando aí para as últimas 4 cartas, que são pequenas, né? Então a tendência é a gente ter menos tempo aí dentro de cada uma delas. Filipenses, Timóteo 1 e 2 e Tito, né? São as 4 cartas aí que faltam das cartas de Paulo. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, nós agradecemos por esse ensino, nós agradecemos por essa exortação que vem da Tua palavra, nós agradecemos, Pai, pela verdade que vai sendo ministrada ao nosso espírito e assim então vamos sendo transformados dia após dia, cada dia um pouco mais, a imagem e semelhança do Teu Filho Jesus. Pai, muito obrigado por esse momento onde nós somos confrontados em muitas atitudes que nós temos como corpo de Cristo, em muitas atitudes que nós vamos tendo como igreja do Senhor. Nós desejamos, Jesus, ser cada dia mais confrontados por essa palavra, iluminados pela Tua palavra e assim transformados por ela. Pai, transforma assim a nossa mentalidade dia após dia, trazendo a verdade do Senhor, sendo, Senhor, verdadeiramente ministrados por essa verdade e nos despindo então desse velho homem, desses sofismas, dessas cadeias que muitas vezes prendem a nossa mente para não compreendermos a verdade do Senhor. Pai, muito obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Nós queremos, Pai, cada dia mais nos aprofundarmos naquilo que o Senhor tem para nós na palavra. E é por isso que nós estamos aqui, por isso que nós temos nos reunido aqui juntos, Pai. Obrigada, Senhor. Guarda as nossas vidas, guarda cada um dos meus irmãos, nos dá um final de semana, Senhor, cheio da Tua presença, cheio da plenitude do Senhor, e que essa palavra seja, Senhor, um ruminar durante todo esse final de semana, para que nós possamos, então, entrar nesse processo de transformação. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Espírito Santo. Te amamos, Deus. Amém.